E, Jussara, essas suas informações e análise do campo da direita, do campo de oposição. Agora, olhando para a base do governo do presidente Lula, acabamos de ver falas de Guilherme Boulos, de Fernando Haddad, sobre qual o futuro eleitoral do ministro da Fazenda ou qual o futuro político dele. Lula tem uma tarefa importante pela frente, que é resolver os palanques, não só do maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo, mas do segundo maior colégio eleitoral, que é o estado de Minas Gerais. O que você nos traz de informação e quais são as perspectivas para esses dois palanques tão relevantes para o presidente da República? Olha, o presidente Lula tem uma missão ali especial com esses dois colégios eleitorais que ele precisa resolver. Vamos falar de São Paulo primeiro, Yuri. A questão do ministro Fernando Haddad, que já demonstrou diversas vezes, falou hoje na entrevista, também falou diretamente ao presidente Lula que não tem intenção de disputar nenhum cargo, né? Que ele quer definir, discutir um projeto para o país. Mas há uma avaliação de aliados do presidente Lula, é que Haddad fará o que o Lula determinar no final das contas. Ele até disse que vai conversar mais para frente com Lula, e se o Lula falar, olha, Haddad, vai ser você, ele vai ter que ir. E outros falam o seguinte, a gente até entende que Haddad não quer participar, que não quer concorrer, pode aí vir, ainda mais se ele for enfrentar Tarcísio de Freitas, franco favorito à reeleição, né? Se de fato Tarcísio de Freitas não disputar a presidência. Aí tem um risco maior, é claro, de derrota. Então, talvez seja isso também que possa impactar Haddad nesse momento de não querer concorrer a uma reeleição. Mas, para o presidente Lula, ter um palanque forte faz uma diferença de quantos votos ele vai ter no maior colégio eleitoral do país. Isso pode significar a folga, se ele vai ter não folga para o segundo lugar. Então, este é o ponto que está sendo levado em consideração e é isso que vai ser feito apelo a Haddad. O que me dizem é o seguinte, a gente entende as questões pessoais, mas há um projeto de país maior, que, de repente, ele é mais importante disputando as urnas mesmo que vá para uma derrota, né? O que me dizem. Agora, em relação a Minas Gerais, é outra questão e lá a situação está complicada. Mais cedo, o Gustavo Uribe, nosso âncora dos bastidores, trouxe a informação que Lula ainda não desistiu de Rodrigo Pacheco, senador da República, ex-presidente do Senado. Há, sim, uma previsão de que Lula converse com Rodrigo Pacheco na última semana de janeiro, a partir daquela semana que começa no dia 26 de janeiro. Tem a perspectiva dessa conversa. Rodrigo Pacheco, quando conversou com Lula no final do ano, e Lula disse a ele que ele não ia indicar Pacheco para o Supremo Tribunal Federal, o Pacheco deixou uma porta entreaberta para que o Lula voltasse a mencionar, discutir essa candidatura em Minas Gerais. Mas pelo que eu pude apurar, Yuri, essa conversa vai ser uma conversa difícil, porque Rodrigo Pacheco vai apresentar para Lula uma série de condições para ele disputar em Minas Gerais. Por exemplo, qual é o palanque, qual é o partido que ele vai ter, que condições ele vai ter para ir para essa disputa. E só para fechar e te devolver, Yuri, São Paulo e Minas Gerais não dá para brincar, são os dois maiores colégios eleitorais do país. É isso, né? E lembrando que Minas Gerais tem uma mística ali que não dá para se eleger presidente da República sem ganhar o estado de Minas Gerais. Ninguém conseguiu isso no atual período de redemocratização desde 1989. Seria quebrar uma escrita caso alguém conseguisse se eleger. E só para não perder o ensejo, Jussara, o próprio Fernando Haddad conta, foi ele, o portador da ideia, de levar a ideia a Lula, de ter Geraldo Alckmin como candidato a vice numa parceria, e ouviu em resposta de Lula, a frase é Haddad citando Lula, diz: a política é uma coisa extraordinária. Qual vai ser a reação que Haddad vai dizer a Lula quando o Lula falar, olha, preciso que você faça isso ou faça aquilo? Vamos ver se a política vai continuar sendo tão extraordinária assim. Muito obrigado mais uma vez, Jussara Soares.